convocação final da seleção brasileira saiu. E, sinceramente, foi impossível não se emocionar com a reação de alguns jogadores e seus familiares. Teve família chorando, teve pai abraçando o filho, mãe ajoelhada orando. Teve jogador que recebeu a notícia em silêncio, tentando segurar as lágrimas, porque aquele momento mudava tudo. Após anos de treinos, anos de pressão, anos abrindo mão de muita coisa para finalmente ouvindo o seu próprio nome sendo chamado. Mas há um detalhe que me chamou a atenção que eu não posso deixar de falar. Muitos dos nomes que estavam sendo desacreditados apareceram na lista. Teve jogador que muita gente dizia que não iria e foi convocado mesmo assim. E a verdade é que ao rever esses momentos, eu comecei a pensar em uma outra convocação. Uma convocação que também vai acontecer, mas diferente desta. Não vai ter coletiva de imprensa, não vai ter jornalistas anunciando nome por nome, não vai ter tempo de se preparar. Na verdade, o tempo de se preparar é agora. Essa convocação vai ser anunciada de repente. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos, aqueles que permanecerem fiéis até o retorno de Jesus, juntamente com aqueles que tinham morrido em Cristo, serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao versículo 17, e tudo isso vai acontecer muito rápido. Só que existe uma parte em tudo isso que quase ninguém para pensar. Nem todos vão subir. E talvez essa seja uma das realidades mais pesadas do Evangelho. Porque hoje muita gente acredita que conhecer sobre Jesus é a mesma coisa que pertencer a Jesus. Mas não é. Porque Jesus mesmo disse: muitos me dirão Senhor, Senhor. E ele vai responder: em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. Jesus não vai falar isso porque ele tem amnésia. Jesus vai falar isso porque ele não vai ver o caráter dele refletido naquela pessoa. Porque seguir a Jesus nunca foi apenas frequentar uma igreja, mas sim viver a transformação real. É ter um coração alinhado com aquilo que Deus mais ama. E sabes o que mais me assusta? É que assim como teve surpresa ao ouvir os nomes na convocação, também nós teremos surpresa naquele dia. Pessoas que achavam que estavam preparadas, pessoas que aparentemente tinham fé, pessoas que falavam sobre Deus, mas nunca deixaram Deus transformar quem elas eram no secreto. E talvez a pergunta mais importante não seja: Jesus vai voltar? Porque ele vai. A pergunta mais importante é: e se ele voltasse hoje? O seu nome estaria no livro da vida? Porque diferente da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, essa convocação que eu estou a falar define a eternidade. Se você vai passar a eternidade com Deus, desfrutando do bom e do melhor, ou você vai ser destruído de uma vez por todas com o mal, com Satanás e os seus anjos. Se você crê nessa mensagem, digite aqui nos comentários: